A paz de Deus, irmãos. Peço que ouça com bastante atenção esse testemunho e dos milagres que Deus fez. Me lembro das minhas lágrimas caindo no chão do quarto, num domingo de manhã, meu coração apertado e eu conversando com Deus. Não é fácil, irmãos, levantar e não ter um pão à mesa para servir seus filhos, abrir os armários e não saber o que fazer. Confesso que, mesmo sendo crente desde criança, às vezes a fé nos falta e o desespero quer nos tomar. E eu posso imaginar que você que está me ouvindo também passou ou até mesmo está passando por um momento assim. Mas o que eu vou te contar aqui vai mostrar o tamanho do amor de Deus. Eu gostaria muito de saber se a sua vitória já chegou, então me diz aí nos comentários, deixa a palavra vitória. Mas se você ainda está passando, deixa nos comentários venci, porque o que decretamos em nossas vidas, Deus cumpre. Com muito temor venho relatar esta obra. Antes da pandemia, a nossa casa era simples, mas arrumada. O aluguel estava em dia, o carro financiado nos levava e trazia, e a mesa tinha seu pão. Eu e meu esposo trabalhávamos com carteira assinada, e no fim de cada mês a gente se olhava, cansados, porém gratos, e dizia, Deus seja louvado. Tínhamos uma rotina que me lembrava a orquestra do comum local, tudo no compasso, segunda a sábado, trabalho, domingo, santo culto. Durante a semana, meia hora de oração à noite, às vezes uma visita, às vezes um ensaio dos músicos que eu ouvia pela janela quando passava em frente à casa de oração. O cooperador atendia os cultos com aquela mansidão firme que vai ensinando a alma a respirar. A vida ia. Até que a cidade desacelerou de repente. Chegaram notícias estranhas, medos novos, portas fechadas. Primeiro reduziram o horário no emprego do meu esposo. Depois foi a minha vez. Retorno sem previsão. O que parecia um vento de fim de tarde virou vendaval. As contas continuaram chegando com data e sem dó. Negociamos o aluguel com esperança e humildade. A atendente pedia paciência, mas a notificação veio mais depressa do que qualquer resposta. O carro, que já tinha sido alegria, tornou-se peso. A parcela atrasou e o banco não conversou muito. Numa manhã, sentei no chão do quarto com as contas abertas como se fossem cartas que não queríamos ler. A luz da janela fazia desenho nos papéis e eu pensava, se a luz entra, a esperança também há de entrar. Fui movida a joelhos, cobri a cabeça com um lenço e falei com Deus. Não falei bonito, falei verdadeiro. Senhor, Tu sabes da mesa, das crianças, do aluguel, da parcela, sabe da minha fé que tropeça, do meu coração que aperta. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Houve silêncio. Mesmo assim, senti que o Senhor pegou as pontas dos meus pensamentos e as segurou para que eu não desmoronasse. A paz não resolveu a conta, mas me impediu de quebrar por dentro. Os dias seguintes trouxeram um cansaço diferente, o cansaço da espera. Fomos à imobiliária, explicamos. Fomos ao banco, pedimos acordo. Ligamos para contatos, procuramos bicos. Entre uma ligação e outra, eu lavava a louça com cuidado, como se cada prato pudesse ouvir o hino. Em certas horas, a água da torneira parecia mais barulhenta que o nosso fôlego. E em outras, eu me lembrava do cooperador dizendo num culto, Irmãos, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Eu repetia essa frase dentro de mim como quem segura a borda de um poço para não escorregar. Veio a carta que a gente temia, prazo final para desocupação. Faltou ar. E agora? Meu esposo perguntou, com olhos que eu nunca tinha visto nele. Não era falta de fé, era o peso da responsabilidade. Eu encostei a testa no ombro dele e respondi, agora a gente faz o que sempre soube, ora, junta o que dá e vai onde Deus apontar. A casa de oração naquele período estava funcionando com restrições, mas o átrio do coração estava aberto. Fizemos meia hora de oração ali na sala vazia de móveis, com caixas no canto, e apresentamos a Deus o nosso onde. Na semana da saída, vivemos uma despedida silenciosa. Enrolamos pratos em jornal, etiquetamos caixas, separamos o que ia e o que ficava. Algumas coisas não couberam, e eu aprendi que o Senhor usa desencontros materiais para arrumar o que estava torto por dentro. Levei comigo poucos objetos e muitos hinos.
O relógio na parede foi o último a descer. Quando tirei, ficou a marca mais clara no reboco, desenho de tempo que não volta. Agradeci pelo teto que nos cobriu e, com a chave na mão, fiz uma oração curtinha. Obrigada, Pai, por este tempo. Guarda quem entrar depois. Abre-nos a porta certa. Entregamos a chave com respeito, assinamos e saímos com a dignidade que não se vende, a que Deus dá. O onde chegou pelo telefone de um conhecido. Tem uma casinha de madeira lá no fim do beco. É pequena, simples, mas dá para vocês ficarem. Fomos ver. No caminho, a cidade parecia outra. Ruas estreitas, crianças brincando com chinelos, cheiro de café e pão na chapa vindo de uma janela, um radinho tocando baixo. A viela estreitava e limpava as ideias. Quando chegamos, a casinha estava de pé, humilde, com o telhado reclamando de velhice, paredes de madeira com frestas finas, por onde entrava vento e, eu preferi crer, por onde também descia consolo. Abri a porta com cuidado, como quem abre carta antiga. O assoalho rangeu como uma saudação tímida. O ambiente tinha cheiro de madeira crua, de sabão fraco e de chuva antiga. Cabiam os nossos poucos móveis e um sonho que não coube nos lugares de antes, que ali, naquela pequenez, Deus fizesse morada. Assentamos o fogão no canto, a mesa encostada na parede, colchões no piso. Tínhamos um fio de gás, um bujão pela metade e um pacote de café quase no fim. Acendi a chama e quando a água começou a perder o frio, meu coração começou a perder o medo. Fiz café ralo, daqueles que só perfumam, mas, irmãos, naquele dia o perfume alimentou. As crianças beberam leite com pão puro, eu e meu esposo dividimos o café e uma torrada. O gosto era de começo, não de sobra. Depois do jejum, abri a janela que dava para o beco. Uma senhora com um balde na mão e véu no pescoço passou e acenou. A paz de Deus. Eu devolvi, surpresa e feliz, a paz de Deus. Ela sorriu e seguiu. Fechei a janela e o sorriso ficou dentro. Quando o coração reconhece família pela saudação, já não se sente tão estrangeiro. Aquilo me animou a ligar para o cooperador do nosso comum. Contei o essencial: demissão, saída, casinha, fé provada. Ele ouviu em silêncio e respondeu com aquele timbre de quem ora antes de falar. Filha, Deus guardou a saída, há de guardar a entrada. Se o Senhor preparar, vamos levar uma visita para cantar um hino e orar com vocês. Fiquem em paz. O Senhor preparou a pausa no meu peito. Na primeira noite, choveu. O barulho das goteiras criou um compasso próprio. Plim-plim no balde, plam-plam na panela, plim mais calmo no canto da janela. Eu sentei no chão, dobrei o joelho, cobri a cabeça com o lenço e iniciei a nossa primeira meia hora de oração na casinha. Não eram palavras compridas, eram suspiros com o endereço certo. Apresentei a mesa, o telhado, a saúde, os próximos passos, a escola das crianças, a busca por trabalho. Pedi que o Senhor fizesse do nosso endereço um átrio. Não temos muito, Pai, mas que o pouco seja tua morada. Enquanto eu falava, a chuva afinou, como orquestra obedecendo o maestro. Houve silêncio, mas Deus falou. Um descanso começou no estômago e se espalhou, como se alguém tivesse aberto a janela por dentro. No outro dia, bem cedo, fomos procurar mantimentos baratos. Na volta, encontramos na porta uma sacola silenciosa. Arroz, feijão, um pacote de fubá, óleo, macarrão e, Deus cuida dos detalhes, um saquinho de café. Não havia bilhete, só tinha tempo de Deus. Entrei com a sacola no peito e disse, emocionada, Deus seja louvado. A família inteira repetiu e a casinha aprendeu o som. A vizinhança aos poucos foi nos conhecendo. Um rapaz ofereceu carregar as caixas maiores. Uma moça indicou um mercadinho com preços melhores. Uma senhora emprestou um balde grande para as goteiras. Em cada gesto, eu vi o Senhor abrindo uma vereda na favela, dizendo, eu te conheço pelo nome, não pelo CEP. À tarde, enquanto varria o assoalho, prometi a Deus que a nossa porta ficaria fácil para a irmandade, aberta para o hino, para a oração, para o consolo, para a palavra que saísse do púlpito e precisasse pousar em algum lugar durante a semana. No fim daquele dia, toquei no batente da porta como quem sela compromisso.
Senhor, se tu habitares nesta casinha, a vergonha se converte em testemunho, e a falta em escola da fé. Faz deste chão um átrio, faz deste telhado, por mais fino que seja, um céu limpo. A brisa entrou pela fresta como resposta curta, e a noite desceu sem pesar. Dormimos no colchão com sensação de pouso, chão novo, coração conhecido do Pai. Na manhã de domingo, arrumamos a família cedo e fomos ao santo culto. O caminho era comprido, mas a vontade era larga. Chegamos e nos sentamos num banco mais ao fundo. Na meia hora de oração, derramei tudo: a saída, a entrada, as contas, o telhado, a sacola sem nome, a promessa que eu pedia. Quando a palavra saiu do púlpito, veio direta: em casas pequenas eu tenho feito coisas grandes, não temas, porque eu sou contigo. Hoje eu ponho pão na tua mesa e paz no teu coração. Fui movida a joelhos. Na volta, o beco parecia corredor da casa de oração. A casinha vista de longe não tinha beleza aos olhos, mas por dentro eu sabia: o céu já tinha escolhido morada. Vamos para a próxima parte 2/6. Gerador de roteiro de testemunhos disse. Pensou por 8 segundos. Parte 2/6. A semana começou com o barulho simples da vida se ajeitando, vassoura no assoalho, panela enxuta virando lugar de feijão de amanhã, crianças descobrindo cantos novos para brincar. Abri a janela cedo e deixei o ar cinza da viela entrar como quem convida parente. A casinha cheirava a madeira úmida e café recém-passado, agora forte porque o Senhor já tinha cuidado disso na sacola silenciosa. Coloquei a mesa pequena no meio do cômodo, fiz uma oração curta e agradeci pelo primeiro de jejum que não nasceu do medo, mas da mão de Deus. O beco acordava como orquestra afinando, um carrinho de mão rangendo como celo cansado, vozes de crianças em flauta doce, um martelo distante marcando o compasso. Enquanto eu estendia a roupa num varal improvisado entre duas ripas, a senhora do véu no pescoço passou de novo: a paz de Deus. A paz de Deus, respondi, e o coração assentiu que já havia irmandade por perto, mesmo que eu ainda não soubesse os nomes. Lembrei da ligação ao cooperador no dia anterior e de como a palavra do santo culto tinha caído como chuva boa em terra dura. Casa pequena, obras grandes, ele tinha repetido. Eu queria aprender, no cotidiano, o que a promessa dizia no púlpito. Aproveitei a manhã para organizar as caixas. Separei um cantinho para meia hora de oração, um banco baixo, uma Bíblia aberta no Salmo 121, o lenço dobrado, um copo d'água. Quando me ajoelhei, a madeira do chão estralou como se dissesse: estou ouvindo. Falei com Deus sobre coisas que parecem pequenas demais para a oração, mas que, quando faltam, viram montanhas. Um prego para sustentar a prateleira, um fecho para a janela que batia, um balde melhor para as goteiras. Apresentei também o grande, a porta de trabalho, o coração do meu esposo que carregava o peso da casa, a escola das crianças. Senhor, se tu quiseres, faz do nosso endereço um lugar de descanso para quem chegar cansado. Que o átrio não seja só nosso, mas de quem precisar. Terminei a oração e, como quem recebe resposta por um caminho bobo, encontrei sobre o batente da porta um saquinho com pregos e 2 dobradiças usadas, embrulhados num jornal velho. Não perguntei de onde veio, perguntei para quê. Para a prateleira e para a janela, filha. Senti de chamar o esposo. Ele sorriu, mexeu no bolso e encontrou uma chave de fenda que nem lembrava ter guardado na mudança. Deus prepara a ferramenta e a mão, disse. Ajustamos a prateleira, fechamos a janela e a casa, que já tinha virado átrio, ganhou forma de ninho. Na hora do almoço, fiz arroz soltinho, feijão grosso e um ovo para cada. A mesa parecia maior do que era. No meio do prato, botei a gratidão. As crianças comeram sem perguntar de sobremesa, como quem reconhece tempo de planta. Depois da louça, fui procurar bicos. Uma vizinha sabia de uma senhora que precisava de uma diarista só para dar um trato. Fui, com medo, mas com fé. Chegando lá, expliquei a situação sem pedir pena. A senhora me olhou de cima da máscara, diminuiu a voz e disse: venha 2 vezes por semana, pago direitinho. Meus olhos marejaram, mas eu segurei. Deus seja louvado. No caminho de volta, o vento levantou poeira na viela, e a poeira levantou oração em mim. Na tarde daquele dia, sentei com o esposo para colocar as contas em envelopes: luz, água, gás, comida, passagens.
Fizemos um envelope chamado Oferta de Gratidão, não por obrigação, mas porque a mão que dá é a mão que aprende a abrir. É pouco, ele disse, meio envergonhado. É o nosso azeite na botija, respondi, lembrando da palavra. O pouco entregue com temor vira ponte para o muito que Deus decide mandar. Guardamos os envelopes debaixo da Bíblia, como quem guarda sementes em terra boa, e pedimos ao Senhor que nos ensinasse a fazer render sem avareza e sem imprudência. Ao cair da tarde, o céu resolveu enfeitar o beco com uma luz comprida. Peguei o pano e passei no chão, como aprendi com minha avó. Casa varrida é oração feita. Enquanto o pano ia e vinha, um rapaz parou na porta, tímido. Posso pegar um copo d'água? Pode sim. Ele entrou, bebeu devagar e ficou olhando ao redor. Aqui é diferente, comentou, sem saber o porquê. Eu não expliquei, ofereci um pedaço de pão e perguntei o nome. Quando ele saiu, disse sem olhar para trás, obrigado, saí melhor do que cheguei. A frase ficou girando no teto e eu anotei no caderno, primeiro que entra e sai diferente. À noite, peguei o ônibus com meu esposo para irmos até um depósito onde às vezes sobrava serviço de carregamento. No ponto, vi um cartaz escrito à mão, buscamos pessoas para serviços gerais, contato. Anotei. O banco do ônibus era duro, mas a esperança amaciou. No depósito, não havia vaga para ele naquele dia, mas o encarregado, um homem de voz cansada e olhos bons, disse, passa aqui sexta. Voltei para a casinha com a promessa simples de sexta-feira e com as mãos coçando para orar. A gente aprende a amar promessa do tamanho da nossa porta. De volta, arrumei as crianças para dormir e sentei no nosso cantinho da meia hora. A lamparina improvisada projetava sombras nas listras da madeira, como se as paredes também dobrassem os joelhos. Falei com Deus do rapaz do copo d'água, do contato do cartaz, do cesta do encarregado. Enquanto eu passava meu pano no chão, um rapaz parou na porta tímido. Posso pegar um copo d'água? Pode sim. Ele entrou, bebeu devagar e ficou olhando ao redor. Aqui é diferente, comentou, sem saber o porquê. Eu não expliquei, ofereci um pedaço de pão e perguntei o nome. Quando ele saiu, disse sem olhar para trás, obrigado, saí melhor do que cheguei. A frase ficou girando no teto e eu anotei no caderno, primeiro que entra e sai diferente. À noite, peguei o ônibus com meu esposo para irmos até um depósito onde às vezes sobrava serviço de carregamento. No ponto, vi um cartaz escrito à mão, buscamos pessoas para serviços gerais, contato. Anotei. O banco do ônibus era duro, mas a esperança amaciou. No depósito, não havia vaga para ele naquele dia, mas o encarregado, um homem de voz cansada e olhos bons, disse, passa aqui sexta. Voltei para a casinha com a promessa simples de sexta-feira e com as mãos coçando para orar. A gente aprende a amar promessa do tamanho da nossa porta. De volta, arrumei as crianças para dormir e sentei no nosso cantinho da meia hora. A lamparina improvisada projetava sombras nas listras da madeira, como se as paredes também dobrassem os joelhos. Falei com Deus do rapaz do copo d'água, do contato do cartaz, do cesta do encarregado. Pedi que o Senhor guardasse o beco da violência que às vezes atravessa, como atravessa vento sem pedir licença. Pedi que, se a nossa porta fosse porta do céu, como o meu coração já desconfiava, ele fizesse vigília por nós sem que a gente precisasse varar a noite, que a nossa madrugada fosse descanso e o descanso fosse fé. Na manhã seguinte, a senhora do véu no pescoço apareceu com um sorriso que quase ultrapassava a máscara. Irmã, ontem fui no santo culto, a palavra saiu do púlpito falando de casa pequena com pão e de um beco que veria a luz. Lembrei de vocês. Ela olhou por cima do meu ombro, como quem respeita o umbral, e perguntou, posso entrar? Pode sim. Entrou, tirou o véu da bolsa, cobriu a cabeça e disse, vamos fazer uma oração curta? Nos ajoelhamos. Ela orou como quem conhece as gavetas de Deus, abriu sem barulho, pediu sem abuso, agradeceu sem lista. No fim, ficou em silêncio. Eu também. O silêncio ficou preenchido. Quando nos levantamos, ela disse, senti de avisar ao cooperador. Se o Senhor preparar, a Irmandade vem cantar um hino. A palavra ir abriu uma janela em mim. A vizinhança percebeu o movimento. Uma moça veio perguntar se a gente fazia reuniões. Eu disse que aquilo não era reunião com agenda, era a nossa vida andando de mãos dadas com a oração. Mas você pode entrar, completei.
Ela entrou de chinelo e coração descalço. Ficou quieta, sentada no banco baixo, olhando para a Bíblia aberta. Eu não sei ler direito, confessou. A gente lê junto, prometi. Marcamos um horário na semana seguinte para soletrar o Salmo 23 como quem recomeça o alfabeto da alma. Antes de sair, ela encostou a mão no batente. Aqui tem um cheiro que não sei explicar. E eu sorri porque já tinha sentido o mesmo perfume. No meio da tarde, escutei de longe um grito de mãe. Era uma confusão de crianças correndo e uma bicicleta caída. Fui até a porta. Um menino tinha ralado o joelho. Trouxe água limpa, lavei com cuidado e as lágrimas dele foram diminuindo. Vai ficar bom, eu disse. A mãe, com o semblante cansado, agradeceu às pressas. Se um dia você quiser, entra para descansar um pouco. Aqui sempre tem um copo d'água e um hino. Ela assentiu com os olhos de quem precisa, mas ainda não aprendeu a pedir. Voltei para dentro com o coração trabalhando. A casinha era pequena, mas já aprendia a ser abrigo. No terceiro dia, acordei antes do sol para meia hora. O mundo lá fora parecia segurar a respiração, e eu, de joelhos, soltei a minha como quem devolve ao dono. Apresentei a sexta-feira do depósito, as diárias, a saúde, a escola. Apresentei também a possibilidade de começarmos um costume santo na casinha. Uma oração breve toda vez que o fogão acender, outra sempre que a porta abrir e outra quando a porta fechar. Que o Senhor seja dono do fogo e do umbral, e que cada entrar e sair seja debaixo da tua mão. Levantei com as pernas formigando, mas com a alma firme. Antes do almoço, a senhora do véu voltou com outra irmã, mais nova, riso fácil, olhos atentos e um pacote de macarrão. Podemos ajudar a aparar a porta? Está raspando. Trouxeram uma lixa e o barulho da madeira indo embora virou música de oficina. Enquanto lixavam, conversamos do santo culto anterior, das visitas que a obra da piedade vinha planejando, das famílias que tinham passado a frequentar a casa de oração depois de uma oração feita no beco. Deus está abrindo caminho por aqui, disse a irmã mais nova, olhando para o chão como quem não quer dizer grande demais. A gente só não pode atrapalhar. À tarde, sentei no degrau com o esposo para alinharmos o calendário. Dividimos tarefas, quem busca as crianças, quem passa no mercadinho, quem lava a roupa nos dias de sol. Combinamos também de manter a porta encostada, nunca trancada quando estivermos em casa, e de colocar um paninho limpo sobre a mesa, por mais simples que fosse. Paninho não é luxo, é anúncio, expliquei, anúncio de que ali cabem hinos, orações e pão. Ele concordou, e eu vi nos olhos dele o cansaço trocando de lugar com coragem. O entardecer trouxe o cheiro de lenha queimada dos vizinhos. Eu mexia o feijão com colher de pau e pensava, Senhor, que ninguém saia daqui com fome da alma. Bati de leve na panela como quem dá 3 toques de campainha e chamei as crianças. Elas vieram, primeiro o riso, depois os passos. Antes de comer, fizemos uma oração curtinha, ensinando que cada prato é púlpito. Obrigada, Deus, por esta comida. Obrigada porque o Senhor está aqui. Depois da refeição, um jogo simples de cartas e um riso que a gente não via há dias. A alegria ficou sentada na cadeira até mais tarde. Quando a noite caiu, ouvi de longe um violão testando acordes. Meu coração reconheceu aquele sol maior que abre muitos hinos. Fechei os olhos e desejei, com todo o respeito, Pai, se for da tua vontade, que esse violão entre pela nossa porta. Não demorou muito e a senhora do véu apareceu mais uma vez, agora com o irmão do violão que eu já imaginava de longe. Podemos entrar e fazer uma oração rápida? Foi o que Deus preparou no caminho. Podem. Entraram manso, como quem pisa em tapete de oração. Não foi uma visita grande, foi um ensaio de céu. Cantamos baixinho para não constranger os vizinhos. Eles cantaram de ouvido e eu cantei de gratidão. Ao final, o irmão do violão disse: Se o Senhor preparar, voltamos com mais irmãos. A promessa ficou acesa na minha parede como a luz que o beco ainda não tem. Fui dormir tarde, mas não cansada. Deitei e rezei o dia em ordem inversa. O hino baixinho, o violão, o paninho na mesa, a lixa na porta, o menino do joelho, o rapaz do copo d'água, o cartaz do emprego, a promessa de cesta, o envelope de gratidão, a prateleira e a janela,
O saquinho de pregos, o café forte, a senhora do véu, a saudação no beco, a paz no peito. Em cada lembrança, um Deus seja louvado baixinho. E no fim, antes que o sono me puxasse pelos ombros, falei de novo com o dono da casa. Senhor, confirma a tua presença. Se for da tua vontade, que a nossa casinha vire aquilo que o céu quiser, não o que a gente imagina. E guarda, por favor, o nosso amanhã. Dormimos, e enquanto dormíamos, eu creio que Deus varreu o chão do nosso coração, apagou os rastros do medo mais escuro e preparou, para o dia seguinte, passos que ainda não sabíamos dar. A casinha, por fora, continuava humilde. Por dentro, começava a aprender o ofício de ser porta do céu. Deus seja louvado. Você disse. Próxima parte, 3/6, gerador de roteiro de testemunhos, disse. Pensou por 19 segundos. Parte 3/6. Na sexta-feira prometida, meu esposo saiu cedo para o depósito. Eu fiquei na casinha com a meia hora de oração marcada como quem marca consulta urgente. Abri a Bíblia no Salmo 121, dobrei o véu e apresentei ao Senhor aquele cesta que tinha virado esperança. Guarda a entrada dele lá e a saída de volta para casa com boa notícia. Enquanto eu orava, o beco foi acordando devagar. Um rádio distante, passos, voz de vendedor. Terminei a oração e pus água no fogo. O telefone tocou antes do café ferver. Moça, é do depósito. Seu marido pode começar hoje, período de experiência. Registro se dar certo. Eu só consegui responder, Deus seja louvado. Desliguei, e o café borbulhou como se fosse hino. Mais tarde, 2 irmãs chegaram com o irmão do violão e mais um rapaz com um instrumento no estojo. A senhora do véu sorriu. O Senhor preparou a visita. Entraram com licença e respeito e a casinha reconheceu os passos da Irmandade. Pusemos um paninho limpo na mesa e o violão pousou como se também precisasse descansar. O rapaz abriu o estojo, um clarinete. O som dele, quando saiu, foi fino e manso, como o vento passando entre as ripas. Cantamos um hino sobre consolo do peregrino e quando a última nota parou no ar, ninguém correu para falar. Ficamos quietos, ouvindo o silêncio cheio de Deus. Houve silêncio, mas Deus falou. O cooperador não pôde vir nessa primeira visita, mas mandou recado. A palavra saiu do púlpito na quarta falando de casa pequena, glória grande. Mantenham a porta encostada para a oração. Oramos. No meio da oração, a voz de uma das irmãs ficou doce e pesada ao mesmo tempo. Deus tomou em linguagem. Não foi barulho nem exagero, foi promessa manifestada. Terminado o clamor, ela abriu os olhos com reverência. Irmã, Deus te fala de pão de hoje e de pão de amanhã. Descansa. Enquanto ela falava, alguém bateu à porta. A vizinha do menino que ralara o joelho entrou sem jeito. Desculpem, posso sentar um pouco? Pode sim. Sentou, chorou calada e quando fizemos oração por ela, o peso no rosto desamarrou um tiquinho. Saio melhor do que entrei, repetiu. Segunda vez que ouvi isso em poucos dias. No fim da visita, a irmã do véu ficou por último. Abriu a bolsa e deixou um envelope sobre a mesa. A obra da piedade sentiu de ajudar. Não perguntei quanto, agradeci. Quando eles saíram, ajoelhei e entreguei o envelope antes de abrir. Depois, abrimos com cuidado. Havia ali o valor exato de 2 contas atrasadas, nem um centavo a mais, nem a menos. O Senhor preparou, dissemos em coro. Paguei as contas no mesmo dia, como quem sela um altar, púlpito, de gratidão no coração. À tarde, bateram a porta de novo. Era um rapaz do beco, de boné surrado e olhos desconfiados. Ouvi música. Posso ouvir de perto? Pode. Sentei com ele. Contei que não era show nem ensaio, era oração com hino. Ele olhou para a Bíblia com respeito e disse baixo: Eu não sei orar. Respondi: Sabe sim, começa com o teu nome e o nome de Deus. Ele termina por você. Ensaiamos uma frase curtinha. No fim, ele perguntou se podia voltar outro dia só para sentar um pouco. Pode. No domingo, fomos ao santo culto. O cooperador atendeu com temor e, antes da palavra, pediu que a Irmandade lembrasse em oração das famílias provadas materialmente. Quem puder, ajude.
Quem não puder, ore. Quem puder as duas coisas, faça as duas coisas. Quando a palavra saiu do púlpito, veio como resposta de cartas que a gente não mandou. Eu te tirei para te pôr. Tirei-te de um lugar para minha glória morar em outro. Não chames de vergonha o que eu chamo de escola. Fui movida a joelhos. Um ancião visitante, no término, apertou nossa mão e disse baixinho: Deus está fazendo da tua casinha um átrio, filha, não temas. Não pediu endereço, Deus já tinha. Na segunda, meu esposo voltou do trabalho com as mãos doendo e os olhos brilhando. É pesado, mas é digno. Na terça, o contato do cartaz me chamou para serviços gerais num galpão 2 manhãs por semana. O horário não batia com a reunião de oração e eu descansei nisso. Deus arruma agenda. No meio da semana, a senhora do véu apareceu com 2 jovens e menores trazendo cadernos e lápis. Disseram que sentiram de ajudar as crianças. As meninas entraram tímidas, cantamos um hino baixinho e uma delas testemunhou que tinha medo à noite, mas que Deus a vinha fortalecendo. A casinha escutou como quem aprende palavra nova. À noite, definimos um costume. Toda quarta, meia hora de oração, com a porta entreaberta para quem quiser se achegar em silêncio. Não era culto nem reunião oficial, era visita da paz. Na primeira quarta, vieram 4. O rapaz do boné, a mãe do menino do joelho, a vizinha das lágrimas e um senhor calado. Sentamos no chão, lemos um versículo, cantamos um hino e oramos. No meio, o senhor calado soltou um suspiro tão profundo que a gente soube que Deus tinha alcançado um lugar que nenhuma palavra poderia. Ele saiu enxugando o rosto com o dorso da mão. Obrigado. Na quinta, choveu fino o dia inteiro. Eu sabia que ainda havia goteira no canto da cozinha. Coloquei uma bacia e segui a vida. No fim da tarde, chegaram 2 irmãos com ripas, telhas e um rolo de manta. A obra da piedade movimentou um pequeno mutirão. O encarregado de orquestra veio junto, apontou onde a água achava caminho e o irmão carpinteiro ensinou meu esposo a fazer o remendo com capricho. O barulho do martelo foi música de louvor, e a chuva da noite só escorreu pelo beiral, não no meio da cozinha. Dormimos com o som da água do lado de fora e a paz do lado de dentro. No sábado, a visita foi diferente. 2 irmãs pediram licença para varrer o beco até a nossa porta, dizendo que limpeza também é caridade. Eu peguei outra vassoura e ficamos as 3 batendo papo de coisas miúdas. Receita de pão, preço do gás, horário de ônibus, mas tudo pontuado com Deus preparou e Deus seja louvado. A vizinhança observava de longe e eu percebi que o testemunho também acontece com vassoura e pano úmido. No fim, uma senhora de outra rua veio trazida por uma amiga. Falaram que aqui tem paz. Entrou, ficou em silêncio e antes de sair sussurrou: Tem sim. No domingo, anunciamos discretamente para a Irmandade que manteríamos a porta encostada nas quartas. O cooperador assentiu e orientou com sabedoria. Sem barulho, sem aglomeração, hino e oração com ordem. Se Deus preparar palavra, é porque já saiu do púlpito. Concordamos. Na volta para casa, as crianças correram na frente e chegaram à casinha primeiro. Mãe, olha! Sobre a mesa, alguém tinha deixado, enrolados num pano limpo, 3 pães ainda mornos. Sem bilhete, sem nome. Partimos e repartimos. O pão, naquela noite, tinha gosto de "Eu sei onde vocês moram", dito pelo céu. As semanas seguintes começaram a desenhar um mapa de pequenas obras. O esposo firme no serviço, eu com as manhãs preenchidas, a janela que não batia nais, a goteira que tinha virado lembrança, a quarta de oração que crescia sem virar evento. Em um desses encontros, o rapaz do boné pediu para ler um versículo. Soletrou, parou, continuou e acertou. No fim, disse: "Dá vontade de morar aqui." Respondi com cuidado: "Mora na casa de oração, filho. Aqui é só a porta." Ele sorriu, entendendo sem entender. Foi também nesse tempo que a frase nasceu. Uma irmã saindo pela porta depois de uma oração curta, parou no umbral e disse, como quem comenta o óbvio: "Irmãos, isto aqui é a porta do céu." Pegou. Quem vinha, repetia. Eu tinha receio do exagero, mas o Senhor aquietou. "Não é o nome que te engrandece, é a minha presença que te guarda." E guardou.
Guardou a nossa entrada e a nossa saída, guardou o beco, guardou o pão, guardou a paz. Numa dessas quartas, o cooperador pôde vir. Entrou manso, sentou no banco baixo e, antes de qualquer palavra, inclinou o rosto. A meia hora de oração pesou bonito. Ao final, ele só disse: Deus confirmou. E nos aconselhou: se vier gente demais, abram 2 casas, 2 portas. O importante é manter a ordem e o espírito humilde. Saindo, encostou a mão no batente e orou uma frase curta: Senhor, que esta porta nunca se feche para ti. Ficamos olhando o batente um instante, como quem olha uma placa nova numa rua antiga. Na noite de sábado, antes de dormir, fizemos balanço de coração. O que faltava e o que Deus já tinha feito. Faltavam muitas coisas, sobrava presença. Escrevi no caderno: a casinha é pequena, mas o céu cabe. Quem entra abatido sai outro. Quem entra vazio sai com pão. Quem entra duro sai manso. Não porque aqui tem segredo, porque aqui tem oração. Deitei, puxei o véu para perto do travesseiro e agradeci. Obrigada, Pai, por nos emprestar a tua paz. Que ninguém cruze este umbral sem ser tocado por ela. E dormimos, não de cansaço, mas de confiança, o melhor sono que existe. Amanhã, eu sabia, a história continuaria. Com telha, com hino, com pão, com visita, com palavra que sai do púlpito e encontra endereço, com o Deus que habita casinhas de madeira e faz do beco um caminho. Tudo para a honra e glória de Deus. Você disse: próxima parte 4/6. Gerador de roteiros de testemunhos disse: pensou por 13 segundos. Parte 4/6. A semana seguinte começou com uma notícia que parece pequena no Jornal do Mundo, mas enorme no nosso caderno de fé. Ligaram do depósito confirmando o esposo efetivado, registro e vale-transporte regular. Ele me mostrou o papel com as mãos ainda sujas de serviço, e eu vi ali um versículo datilografado pelo céu. Agradecemos de joelhos, do jeito nosso. Meia hora de oração no assoalho da casinha, véu na cabeça, crianças ao lado dizendo amém no tempo delas. O Senhor guardou a saída dele para o trabalho e a volta, e guardou também o sorriso que reaprendeu a morar no rosto. No mesmo dia, o contato do cartaz me chamou para uma entrevista simples em um galpão de serviços gerais, 2 manhãs por semana, com possibilidade de ampliar. Antes de sair, abri a Bíblia no Salmo 121 e pedi: Senhor, põe tuas palavras na minha boca e tua paz no meu passo. Cheguei lá com o coração manso, e Deus preparou de a encarregada ser uma mulher de voz doce. Falamos de horários e, sem eu pedir, ela disse: quartas e domingos à noite você fica livre. Meus olhos brilharam, Deus sabe assinar a agenda. Voltei para casa com a certeza de que a provisão estava vindo na medida certa, sem exagero que nos distraísse, sem aperto que nos esmagasse. No meio da tarde, a porta encostada recebeu mais um pedido tímido. O rapaz do boné voltou, dessa vez com um amigo. Só para sentar um pouco. Ofereci água, um pedaço de pão e disse: a gente vai orar daqui a pouco, curtinho. Eles assentiram. Lemos um versículo que fala do bom pastor e cantamos um hino baixinho, só violão e voz. No fim, o amigo, que chegou olhando para o chão, levantou o rosto e disse: posso voltar semana que vem? Aqui parece que o peito desamassa. A casinha, mais uma vez, foi nomeada sem plateia, Porta do Céu. Vieram também obras materiais que só Deus costura no detalhe. O gás acabou no meio do almoço e eu fiquei parada olhando a chama falhar. Pai, tu conheces. Naquela mesma tarde, a senhora do véu bateu palmas. Irmã, a obra da piedade recolheu um valor para vocês regularem o mês. É pouquinho, mas é de coração. No envelope, além do suficiente para o gás, havia o preço exato de um cadeado robusto que eu precisava para o portãozinho. Deus cuida do invisível e do visível, pensei, lembrando que ele guarda a alma e também a viela. Numa noite de chuva pesada, faltou luz no beco. As crianças se encolheram e eu acendi uma vela curta. O esposo falou baixo: vamos cantar um hino? A melodia saiu tímida, mas firme. A casinha virou clarão por dentro. No meio do hino, ouvi passadas apressadas e um choro contido na porta. Era a vizinha que sempre passava calada. Posso ficar aqui até a luz voltar? Eu tenho medo do escuro. Sentamos, dividimos a vela e oramos uma frase só. Senhor, clareia por fora e por dentro.
Meia hora depois, a energia voltou, o medo dela um pouco menos. Ao sair, disse: "Obrigada, eu entrei tremendo e saí respirando." Outra pedra no memorial do nosso coração. Em certa manhã, recebi ligação da escola. As crianças precisavam levar material que eu ainda não tinha. Segurei o telefone e o pranto ao mesmo tempo. Senhor, tu conheces o caderno e o lápis pelo nome. À tarde, tocaram na porta. Duas jovens e menores, com sorriso de orquestra, trouxeram uma sacola com cadernos, lápis, borracha, régua e um bilhetinho. Para a herança do Senhor. Eu abracei as 3 coisas de uma vez: as meninas, a sacola e o bilhete. No culto seguinte, o cooperador agradeceu pela sensibilidade da Irmandade e lembrou do púlpito: educar os pequenos também é obra da piedade. Vieram então aquelas confirmações que só o céu consegue alinhar. No santo culto de quarta, um ancião visitante atendeu a palavra. A orquestra respirou junto com a sala, as madeiras sussurraram e, quando a palavra saiu do púlpito, pareceu que leu nossa semana. Eu te farei morar em segurança, ainda que ao redor falem de medo. Te darei portas que se abrem sem barulho e pães que nascem sem barulho. E a tua casa pequena será sal para a tua rua. Fui movida a joelhos. No término, o ancião passou pelo átrio e, com discrição, colocou a mão sobre o ombro do meu esposo. Filho, Deus te pôs com dignidade. Não temas o pouco, porque o pouco com Deus é tesouro. As quartas de oração seguiram crescendo, sem virar evento. Uma senhora viúva entrou devagar e sentou no banco baixo. Faz meses que eu não durmo a noite inteira. Oramos. Não houve teatro, houve presença. Na semana seguinte, ela voltou com um sorriso. Dormir uma noite inteira é como ganhar 2 domingos de uma vez. Outro moço, conhecido por brigas na rua, entrou com a nuca dura. Ficou o tempo todo em silêncio, encarando o chão. No fim, pediu: "Posso sair por último?" Saiu, parou no umbral e disse: "Eu não sei o que é isso, mas eu não quero perder. Deus seja louvado." Num sábado, organizamos um mutirão pequeno, varrer o beco, lavar a calçada, consertar um degrau quebrado. Vieram 2 irmãos, 3 vizinhos, as crianças com rodinhos. Enquanto esfregávamos, o encarregado de orquestra apareceu com 2 latas de tinta que tinham sobrado de uma reforma. Dá para melhorar o portão. Pintamos. A cor parecia a oração fresca. Uma moça que sempre passava apressada desacelerou e perguntou: "Que igreja é essa?" Respondi com carinho: "A igreja é a casa de oração. Aqui é só uma porta encostada para quem precisa respirar. Se quiser, pode entrar e sentar um pouquinho." Ela entrou, ficou em silêncio e foi embora sorrindo. Na segunda-feira, véspera de pagamento, meu esposo fez as contas e ficou cabisbaixo. "Dá, mas vai ficar um buraco." Sentamos, abrimos os envelopes, oramos. Na mesma tarde, ligaram do depósito avisando de uma hora extra que ele não tinha percebido. Somando, fechava o tal buraco. O senhor fechou a fenda do orçamento com um remendo perfeito, escrevi no caderno, porque a memória, sem tinta, é distraída. No meio dessas obras, também enfrentamos pequenos ataques, como é de costume quando a luz acende. Uma pessoa zombou: "Porta do céu? Aqui, na favela?" Eu respirei e não respondi de volta. À noite, coloquei isso na oração: "Senhor, guarda a nossa boca de justificar a tua obra. Tu mesmo te justificas." No dia seguinte, o mesmo vizinho que zombou bateu à porta com o olhar baixo. "Minha mãe está passando mal. Vocês oram?" Entramos, oramos e a febre arrefeceu. Ele ficou quieto um tempo e disse: "Obrigado, desculpa aquilo que falei." O céu fecha a boca do leão com jeitinho. Certa tarde, um temporal desabou com raiva. O telhado remendado cantou sua canção nova e a água obedeceu o caminho que os irmãos abriram. Quando a chuva cessou, o beco virou córrego. Um menino escorregou mais adiante e ralou o braço feio. Trouxemos para dentro, limpamos com cuidado e a mãe chegou aflita. Fizemos uma oração curta, sem alarde, e ela, de olhos rasos, disse: "Aqui a mão treme menos." Dei a ela um copinho de chá e um versículo rabiscado num papel. "Em paz me deito e logo pego no sono." Ela dobrou o papel como quem dobra um remédio na bolsa. A minha vaga no galpão aumentou para 3 manhãs por semana. A encarregada explicou: "É pelo capricho."
Eu sabia que era pelo cuidado de Deus em cada canto varrido com gratidão. Na volta para casa, passei no mercadinho e, ao pagar, a moça do caixa disse baixinho: "Vocês que estão fazendo oração na casinha? Minha tia foi lá e voltou leve. Deus abençoe." Sorri e respondi do nosso jeito: "Tudo para a honra e glória de Deus." No domingo, combinamos com a Irmandade uma visita um pouco maior, mas com ordem. O cooperador veio. A casinha encheu sem apertar, porque onde Deus mora não falta ar. Começamos com a meia hora de oração. No meio, senti um calor subir do peito para a cabeça, não de emoção, mas de certeza. Deus manifestou com a promessa. Uma irmã foi tomada em linguagem, outra recebeu renovo. Um jovem que nunca tinha pedido nada em voz alta disse: "Senhor, guarda a minha casa." O cooperador, com mansidão, concluiu: "A palavra que Deus preparou aqui hoje é continuidade do que saiu do púlpito. Casa pequena, glória grande. Casa aberta, caminho aberto." Saímos do joelho com passos macios. No término, sem combinar, cada um deixou algo. Um pacote de feijão, 1 litro de óleo, um sabonete, um paninho novo, uma vela comprida, um rolo de saco de lixo, um par de meias. Eu juntei tudo sobre a mesa e vi uma liturgia de amor, coisas miúdas que, somadas, constroem um milagre. O esposo, olhando, disse: "O Senhor ensinou este povo a medir bênção em gramas e mililitros." E eu entendi que a abundância de Deus tem cheiro de feira e som de talher. Nessa mesma noite, depois que todos saíram, abrimos a janela. O beco respirava diferente, menos pressa, mais cuidado. Encostei a testa no batente e falei baixinho: "Pai, obrigada por fazer a tua morada aqui. Se for da tua vontade, dá-nos saúde para manter a porta encostada, prudência para manter a ordem e humildade para nunca achar que a casa é nossa." A brisa entrou como resposta e mexeu no paninho da mesa. Fomos dormir em paz, com o corpo cansado e a alma descansada. Na segunda, bem cedo, antes de sair para o trabalho, fizemos nossa pequena liturgia. Oração curtinha junto ao fogão, seja teu o fogo. Oração no umbral, seja tua a porta. Oração na rua, seja teu o caminho. E partimos. O beco ainda bocejava. Em passos de gente simples, seguimos escrevendo, com varal, panela, envelope, hino e visita, o capítulo da Porta do Céu que Deus resolveu abrir na nossa casinha de madeira. E a cada nova linha, a mesma assinatura: Deus confirmou. Deus seja louvado. Você disse, próxima parte 5/6, gerador de roteiro de testemunhos, disse. Pensou por 7 segundos. Parte 5/6. A notícia correu baixinho, de porta em porta, como quem respeita o horário do descanso. A casinha no beco, ali tem oração. Não era convite impresso, era rastro de paz. Na quarta seguinte, antes da meia hora, chegou primeiro a viúva que voltara a dormir, depois o rapaz do boné, atrás dele a mãe do menino do joelho e uma moça que ninguém conhecia, de olhos fundos, segurando um papel amassado. "Perdi o emprego, perdi o rumo", disse quase sem voz. Sentei ao lado, como quem senta no degrau da alma de alguém, e respondi: "Aqui a gente vai devagar. Primeiro, água, depois, hino. A palavra Deus manda." A água desceu, o hino subiu e o coração dela ficou no meio, num lugar onde cabia respiro. No meio da oração, senti algo diferente, não barulho, mas peso de consolo. Uma irmã orava com mansidão quando, de repente, a sala ficou mais clara que a lâmpada podia fazer. Deus manifestou com a promessa. A moça chorou como quem desata um nó antigo. Quando nos levantamos, ela contou um pouco, tinha pedido um sinal qualquer, uma placa, disse, e encontrou a nossa porta encostada. O cooperador, que pôde vir naquela noite, falou pouquinho. "Filha, Deus te viu chegar, o sinal é Ele mesmo." E abriu a Bíblia no trecho em que Jacó diz: "Esta não é outra coisa, senão a casa de Deus, esta é a porta do céu." A frase ficou pairando, se assentou no batente e nunca mais saiu. Numa tarde, o moço que vivia em Brigas parou na porta, ainda teso, e pediu: "Vocês oram pela minha mãe? Ela tá doente e não sai do sofá."
Fomos 3, eu, a irmã do véu e o irmão do violão. A casa dele tinha cheiro de remédio e saudade. Cantamos um hino baixinho e foi como abrir janela. Oramos simples: Senhor, põe a tua mão onde a nossa não alcança. A senhora fechou os olhos e o rosto dela desamarrou. No dia seguinte, o moço passou só para dizer: ela se levantou e comeu. Não chamamos de milagre alto, agradecemos em silêncio, como quem recebe remédio raro. Vieram provisões sem alarde. Um senhor desempregado há meses entrou cabisbaixo. Oramos e o cooperador, que não sabia da conversa, testemunhou no santo culto. Tem alguém pedindo porta de trabalho. Deus manda dizer: amanhã te chamarão pelo nome. No dia seguinte, o telefone daquele senhor tocou 3 vezes. Ele voltou com os olhos molhados e um pão doce na mão, como quem oferece primícias. Não é grande, mas é nó que Deus desatou. Partimos o pão entre nós e o açúcar virou versículo. Houve também reconciliação que parecia impossível. Um pai e um filho, que mal se falavam, sentaram frente a frente na nossa mesa de madeira. O silêncio pesava, a lembrança do que foi dito morava no canto da sala. Cantamos um hino de misericórdia, abrimos um salmo e eu pedi licença para orar só por 5 minutos. No 3º minuto, o homem mais velho começou a chorar como menino. O rapaz estendeu a mão por cima da mesa e as mãos, quando se tocaram, fizeram um som que eu nunca tinha ouvido: barulho de coração concertando. Saíram de lá prometendo ir juntos ao santo culto. No outro dia, eu os vi no átrio, lado a lado. Deus seja louvado! Nem tudo era suave. Às vezes o beco lembrava que é beco, rumor de confusão, passos apressados, sirenes de longe. Numa noite assim, um adolescente apareceu nervoso. Perdi meu irmãozinho, brincava aqui perto e sumiu. O coração gelou. Oramos de pé, curtinho, e saímos em 2 grupos. A irmã do véu foi por um lado, eu e o esposo por outro. Em 15 minutos, ouvimos chorinho perto de um portão. O pequeno tinha se encolhido com medo da chuva. Voltamos os 3 juntos e, na porta, a mãe me abraçou como quem abraça um poste no meio do vendaval. Obrigada. Não fizemos discurso, só cantamos um coro baixinho e devolvemos o menino a Deus em gratidão. As quartas de porta encostada começaram a pedir organização. O cooperador orientou: duplas de irmãos para acolher, paninho na mesa, água fresca, inário à mão, leitura curta, sem conversa paralela, sem curiosidade sobre a vida alheia. E ordem: se Deus preparar palavra, é confirmação do que já saiu do púlpito. Obedecemos. A ordem não apagou o fogo, deu forma à chama. A cada encontro, eu sentia que a casinha aprendia protocolos do céu: reverência, simplicidade, atenção aos pequenos. A obra da piedade, com sua sabedoria antiga, montou um cesto de misericórdia específico para o beco. Sabonete, pasta, meias, arroz, feijão, vela e fósforo, o kit do amor prático. Quem chegava exausto saía com uma oração na alma e um auxílio na mão. Um dia, apareceu uma lista curta de remédios de uso básico. No culto, a Irmandade se organizou para arrecadar. Não houve anúncio alto, houve mão estendida. Eu olhava aquilo e pensava: o reino tem cheiro de dispensa. Houve busca de dons também. Em um domingo, depois da meia hora, o cooperador abriu espaço curto para clamor. Não foi grandeza, foi assentamento. Um irmão jovem foi tomado em linguagem, uma irmã idosa recebeu renovo, e no banco onde eu estava, Deus aqueceu meu peito com uma paz que não treme com vento. Fui movida a joelhos. Saí dali com a sensação de que o Senhor estava bordando promessas em pano miúdo. A gente nem vê o desenho inteiro, mas reconhece a mão. Certa tarde, um temporal ameaçou o telhado inteiro. As nuvens desceram a viela carregadas e eu fiz aquela oração que a gente aprende no quintal: Pai, segura a mão do vento. A água veio, forte, mas encontrou o remendo que os irmãos tinham feito. O beiral cantou sua canção nova e dentro da cozinha só caiu um fio, bem no balde preparado. As crianças bateram palmas e eu entendi que Deus também ensina sinfonia com goteira. Um dia, a senhora do véu trouxe um pedido especial. Irmã, posso trazer uma mulher muito abatida? Não é crente, mas tem sede. Pode. Ela chegou sem vontade de permanecer e ficou. No fim pediu:
Vocês podem orar pelo meu marido, ele não fala comigo há dias. Oramos. No outro encontro, voltou com olhos que já tinham encontrado resposta. Ele me ouviu e eu também ouvi ele. Pequenas ressurreições de dentro de casa, as maiores de todas. A casinha ganhou com o tempo pequenos sinais que não eram enfeite, eram memória. Um versículo escrito à mão acima da porta, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, o paninho sempre limpo sobre a mesa, 2 banquinhos a mais encostados no canto, a Bíblia aberta no Salmo 121, um vaso simples de flor do campo. Nada de ídolos, nada de penduricalho, só lembranças de onde a mão de Deus tocou. Quem entrava entendia sem explicação. O esposo, certa noite, chegou do trabalho com o ombro pesado. Responsabilidade grande, e se eu falhar? Sentei ao lado e fiz o que a casinha nos ensinou. Não filosofei, orei. Senhor, dá a ele coluna e mansidão. Ensina-o a ser instrumento e não peso. Guarda as mãos e o coração. Ele respirou melhor. No domingo, a palavra saiu do púlpito ensinando sobre fardo leve e jugo suave. Parecia carta com destinatário. Deus confirmou, dissemos os dois. Se alguém te veio à mente agora, compartilha este testemunho, pode ser o sopro que essa alma precisa. No final daquela semana, a moça do papel amassado apareceu diferente, prendeu o cabelo, lavou o rosto no nosso tanque, sorriu com os dentes todos. Consegui entrevista. Oramos no umbral, gosto de orar no umbral, porque ali Deus guarda entradas e saídas. 2 dias depois, ela voltou com uma sacola de pães e um sorriso que fazia sombra na rua. Começo na segunda. A casinha celebrou com café forte e hino alegre, baixinho, para não incomodar os vizinhos. A alegria não era barulho, era certeza. E numa dessas noites mansas, o cooperador chegou de surpresa, acompanhado do encarregado de orquestra e de 2 irmãs. Vim só ouvir a casa, brincou, com respeito. Sentamos, oramos e ele disse: Filhos, o que Deus levantou aqui não é ponto de encontro, é ponto de partida. Quem entra recebe paz para caminhar até o santo culto, até a palavra, até os sacramentos, até a vida cotidiana com dignidade. E orou uma frase que virou placa na nossa parede invisível. Senhor, mantém esta porta encostada para ti e fechada para o orgulho. Saíram todos e eu fiquei um pouco sozinha na sala, ouvindo o beco como quem ouve mar longe. A casinha respirava. Peguei o caderno e escrevi: Deus fez morada. Quem entra, sai outro. Quem chega sem pão, sai com pão e promessa. Quem chega sem rumo, sai com passo. Quem chega sem voz, sai com hino. Fechei, beijei a capa e apaguei a luz. O céu ficou, como sempre fica, dentro da nossa casa de madeira. Tudo para a honra e glória de Deus. Você disse, próxima parte 6/6, gerador de roteiros de testemunhos. Disse, pensou por 7 segundos. Parte 6/6. Os meses passaram como quem aprende a contar tempo por hinos, segunda de trabalho, quarta de reunião de oração, domingo de santo culto, e entre um e outro, a nossa porta encostada. O esposo seguiu firme no depósito, eu cresci horas no galpão sem perder a paz do calendário, e a casinha continuou cumprindo seu ministério miúdo, acolher, orar, repartir. Não viramos ponto turístico da fé, viramos porta do céu para quem precisou passar. Em cada semana, Deus acrescentou uma linha no nosso caderno. O Senhor que reencontrou o sono e voltou a sorrir. A moça do papel amassado que foi efetivada e já ajuda a outra a preparar currículo. O rapaz do boné que, depois de muitas quartas, pediu para ir ao santo culto e não largou mais o banco. A promessa de Deus não fez barulho, fez raiz. Em casa, a disciplina do pouco virou linguagem. Os envelopes seguiram: luz, água, gás, comida, passagens, oferta de gratidão. E aprendemos que ter em ordem é também testemunho. Um dia, o esposo chegou com um papel singelo. A empresa vai ajudar com um curso de segurança e operador de máquina. Eu sorri e o coração cantou sem voz. Deus estava pondo coluna em quem carrega peso. Naquela mesma semana, eu recebi uma proposta de mais um turno de manhã. Aceitei com cuidado, porque o cooperador sempre nos ensinou: Deus abre portas e também estabelece limites.
Ficamos com as quartas e domingos preservados. A alma não negocia seus horários com o céu. As quartas, de porta encostada, ganharam cadência. O cooperador orientou que 2 casas da rua de baixo também abrissem um espaço de oração para que ninguém ficasse espremido. Assim aconteceu. 3 portinhas, 3 paninhos limpos, um mesmo espírito. A irmandade passou a revezar. Um irmão trazia o violão, outro só o ombro, outra uma palavra de consolo que já tinha saído do púlpito e achava endereço de segunda a sábado. Não foi movimento de novidade, foi continuidade do que Deus plantou no culto. A rua foi sabendo, aos poucos, que tinha para onde ir quando o peito apertava. Chegou, por fim, a confirmação que a gente pedia com pudor, a chance de mudar para um espaço mais seguro, com quarto separado para as crianças e telhado novo, aluguel cabível, perto da comum local, ônibus na porta. Não foi vitória estourada, foi vitória ensinada. Soube-se que um irmão que trabalha com imóveis ouviu nosso caso, orou, procurou e ligou. Tem um lugar do tamanho da promessa que vocês podem carregar agora. A notícia entrou em mim com alegria e um susto manso. Agradeci e uma pergunta ficou: e a porta do céu? A resposta veio do mesmo Deus que abre saída e ensina entrada. No santo culto, a palavra saiu do púlpito dizendo: eu te tirei para te pôr. O que eu fiz em um lugar não é por causa do lugar, mas por causa da minha presença. Onde puseres a planta do pé, eu serei contigo. Fui movida a joelhos. Na volta, conversamos com a irmandade. O cooperador, com mansidão, disse: filhos, quando for a hora, mudem, mas deixem esta casinha como referência. Se o Senhor preparar, aqui seguirá a oração. O que é de Deus não acaba, continua. Entendi. A casa nova abrigará a família. A casa de madeira seguirá abrigando orações. Uma não desfaz a outra. A graça de Deus multiplica endereços. Preparamos então a despedida da primeira fase. Nada de festa, do culto. Marcamos uma visita com ordem. Vieram poucos, do jeitinho certo. A meia hora de oração pesou como chuva de fim de verão. Cantamos 2 hinos, um de gratidão, outro de envio. No meio, uma irmã foi tomada em linguagem e, quando cessou, disse com reverência: assim diz o Senhor, eu fiz desta porta um sinal, onde abrirem outras portas com o mesmo temor, eu entrarei. Não há poesia que alcance a obediência. No término, cada um tocou o batente com a ponta dos dedos e fez sua oração de 1 segundo. Guarda esta entrada, guarda esta saída. O beco parecia nave de igreja, a viela corredor de culto. Na semana da mudança, vivemos de novo o ritual das caixas, mas não havia vergonha, havia memória. Separar o que vai e o que fica virou liturgia. A Bíblia, o véu e os banquinhos foram conosco. O paninho da mesa e o versículo sobre o umbral ficaram, eram da porta. O irmão carpinteiro reforçou o batente, a irmã do véu lavou a janela, as jovens e menores deixaram um vaso com flor do campo. O encarregado de orquestra, antes de sair, deu 3 leves pancadinhas com os nós dos dedos na madeira e sorriu. A acústica aqui ficou boa para o céu. Choramos de gratidão, não de perda, de ganho. No novo endereço, a primeira coisa que fizemos foi uma meia hora de oração. A casa tinha cheiro de tinta fresca e esperança. Senhor, entra tu primeiro, pedimos. As crianças escolheram os cantos, o esposo ajustou o fogão, eu passei pano no chão e entendi que a promessa tem passo de dona de casa. Arruma, lava, cozinha, ora, recebe, agradece. No primeiro domingo, fomos ao santo culto e de lá trouxemos o mesmo pão que nos sustentou na viela. Palavra, hino, ordem. A vida recomeçou com menos goteiras e a mesma chuva de misericórdia. A casinha de madeira ficou poucas ruas atrás e, como o cooperador orientou, segue encostando a porta às quartas. Agora somos parte do rodízio. Um dia oramos lá, outro aqui. E a paz corre pela rua como água de bica, de casa em casa, sem reclamar de degrau. O rapaz do boné aprendeu um salmo inteiro e já ajuda a acolher quem chega. A moça do papel amassado anota nomes de quem precisa de cesta.
A viúva que voltou a dormir prepara chá e me ensina receitas de pão barato que rende. A obra da piedade estabeleceu um cesto fixo naquele endereço, e o beco aprendeu que Socorro também usa sacola comum. Um sábado desses, fizemos um mutirão de agradecimento. Varremos as 3 portas, pintamos 2 portõezinhos, plantamos uma muda de jasmim num latão velho. No fim, o cooperador fez uma oração no meio-fio. Senhor, o que o Senhor começou, sustenta. O que o Senhor sustentou, multiplica. E o que o Senhor multiplicar, guarda na humildade. Senti, naquele instante, que o perfume do jasmim misturou com o perfume da graça, e pensei na minha avó, que sempre dizia: a casa é pequena, mas Deus é grande. Deus confirmou. Hoje, se eu olho para trás, não vejo apenas perdas, vejo caminhos. Perdi a casa antiga e ganhei endereço no céu. Perdi o carro e ganhei passos alinhados. Perdi a ilusão de controle e ganhei disciplina com envelope e oração. Aprendi que telhado remendado canta hino, que prateleira nivelada é resposta de Deus, que café ralo perfuma deserto, que pão partido em 4 alimenta 8 quando a mesa tem gratidão. Aprendi que a casa de oração pode ser aberta por dentro quando a de fora precisa esperar, e que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, da viela para a rua, do medo para a paz, da falta para a providência. Se você está na prova material, sem caminho à vista, eu te digo com temor e verdade: não despreze a casinha humilde que Deus te der, pode ser ali a tua porta do céu. Mantenha a ordem, o paninho limpo, o umbral consagrado, a meia hora de oração. Pede a irmandade visita, recebe o hino, se assenta debaixo da palavra que sai do púlpito. O resto, Deus opera. Ele faz do pouco abundância, do beco, caminho, da lágrima, oração, do cansaço, renovo. A vitória vem no tempo de Deus. Deixa teu pedido de oração nos comentários, e se quiser caminhar com a gente, se inscreve. Tudo para a honra e glória de Deus.